Essa parte da disciplina, ela é, digamos assim, equalizadora, porque você não precisa necessariamente dos conhecimentos de dispositivos. Embora lá no finalzinho a gente vai falar de osciladores e aí tem muito circuito lá. Mas nessa parte de estabilidade, não. Essa parte de estabilidade, a gente, na verdade, é controle. Quando eu vi isso na ementa, eu até fiquei surpreso que isso é controle. Mas controle aplicado à eletrônica analógica, aos circuitos com realimentação, especificamente. E eu acho que isso é bastante interessante, que a gente vai falar bastante de controle, só que no enfoque de circuitos. Então aqui tem os tópicos, inclusive tem um diagrama de Nyquist. Aqui é uma recapitulação, função de transferência do filtro passa-baixa, de primeira ordem, passivo, aquele que não tem ganho. E nós temos esse bloco aqui, a entrada ES, vocês não estão vendo o E, mas está escrito ES, a entrada ES, e a saída CS. CS vai ser igual a H de S e de S. E aqui a função de transferência. É legal ver o paralelismo com a parte eletrônica. A gente vai começar aqui com o filtro passa-baixa de primeira ordem passivo. E a gente nota aqui que o nosso H de S ele está exatamente aqui. Esse aqui é o H de S, que determina a função de transferência, o RC do filtro. E esse RC do filtro, ele é velho conhecido de vocês. A gente já deu aula de filtros. Um dos motivos que a gente estudou filtros foi exatamente chegar nesse momento, apresentar esse resultado para vocês e vocês já terem uma familiaridade com ele. Isso aqui é das equações que a gente obteve lá na parte de filtros. Aqui, então, eu vou substituir esse HDS aqui, e vai ficar assim, a expressão. Essa expressão aqui, ela vai permitir a gente obter a resposta em frequência, né? O diagrama de Bode, ganho como função da frequência. Então, nós temos a frequência aqui, a gente usa geralmente o S, mas a gente vai usar mais J ômega ao invés de S, é necessário usar J ômega. Temos aqui o H de S, e nós vamos usar H de J ômega ao invés de S. Vocês vão perceber durante a apresentação aqui o motivo. Como você obtém a função de transferência experimentalmente? Você vai medir a amplitude do sinal na entrada, aqui. Você põe um osciloscópio aqui, na verdade, e você verifica aqui a amplitude do sinal e a frequência. E aqui você também mede a amplitude do sinal da saída. A frequência vai se manter. A frequência do sinal tanto na entrada quanto na saída. Mas a amplitude vai mudar. Ou seja, essa relação CS-ES aqui, ela vai mudar. De acordo com isso aqui. E aqui você tem aqui esse S, que é a frequência. No caso, a gente vai colocar J ômega depois. Então, à medida que a frequência do sinal de entrada for mudando, a amplitude do sinal na saída, que esse CS aqui, vai mudando também. E na medida que você vai variando a frequência, você vai plotar o H de S em função do ômega, que é o que a gente vai variar, é a frequência. Agora vamos complicar um pouquinho. Vamos usar um filtro passa-baixo ativo. O anterior era passivo, agora esse é ativo de primeira ordem ainda. A gente não vai chegar no... Talvez a gente mexa com segunda ordem em algum momento. Aqui está, né, o diagrama de blocos. Acrescentamos o G de S e o H de S está aqui. A entrada continua aqui, ES, a mesma entrada, ES, e a saída CS. Aqui nós chamamos isso de malha aberta. Essa configuração aqui do sistema. E vamos traçar um paralelismo também. Aqui nós temos o H de S, semelhante ao slide anterior, mas acrescentou-se o G de S. Aqui está o G de S, que é esse bloco aqui, que é o bloco ativo, que dá o ganho. E vamos obter a expressão, a relação C de S e de S, aqui dentro. Então vamos fazer isso. No caso, nesse aqui, o ganho é constante. Então eu vou chamar de AV, porque ele é constante, ele não depende de S. Na verdade, ele até depende, porque o amplificador operacional, por exemplo, o 741, se você ultrapassar a frequência do sinal de entrada de 10 kHz, 15 kHz, ele já começa a atenuar a saída. E, portanto, a saída passa a depender também da frequência,
No caso aqui, o G de S passa a ser realmente o G de S, dependente da frequência. Mas é uma limitação do amplificador operacional. Se você trabalhar com amplificador operacional dentro da especificação que o fabricante dá, e ele limita a frequência, ele fala, esse amplificador operacional funciona até determinada frequência, frequência máxima de operação. Após esse valor de frequência, é por sua conta e risco. Ele possivelmente vai atenuar e ainda vai distorcer aquele tal do slew rate, né? Vai distorcer o sinal quando a frequência fica muito elevada. É uma limitação intrínseca da construção do amplificador operacional. E tem capacitores e capacitâncias intrínsecas lá dentro do amplificador que vai gerar vai ser um filtro também, de certa forma. Mas frequências inferiores à frequência limite, ele não varia o ganho. O ganho fica lá fixo, bonitinho. Então a gente está assumindo isso aqui, que a frequência é inferior, digamos, a 10 kHz, por exemplo. Então ele fica constante isso aqui. E a expressão vai ficar essa. O H de S a gente já conhece, já vimos no slide anterior, o AV está aqui, e, portanto, temos a relação aqui, C de S com E de S. E obtemos aqui a mesma curva, mesmo diagrama de Bode, igualzinho. Aqui em S e H de S, AV. E a gente vai passar para J ômega, e vai ficar então H de J ômega, AV. Ao invés de H de S, AV, vai ficar H de J ômega, AV. Vamos falar agora de estabilidade. Já começar a falar de estabilidade. Então, os sistemas realimentados são propensos à instabilidade. Tanto realimentação positiva quanto negativa, existe a possibilidade de instabilidade. Na realimentação negativa é bem mais difícil isso acontecer. Mas na positiva isso acontece. Mas em eletrônica analógica, a instabilidade ela pode ser um benefício. Em controle, a instabilidade é um pesadelo. A parte de controle, em grande parte, todos os processos de controle, da disciplina de controle e tal, é contra a instabilidade. Eles não aceitam a instabilidade. Já em eletrônica, a gente já até que recebe bem a instabilidade. A gente recebe porque a gente vai trabalhar com osciladores. E os osciladores eles têm que ser instáveis no início. Depois eles têm que estabilizar também. Mas no início a instabilidade é útil para o oscilador. Agora um amplificador, a instabilidade não é nem um pouco útil. E, então o sistema aqui é dito estável se você aplica um estímulo, né? É um estímulo de curta duração, um degrau, por exemplo, e ele vai voltar ao estado de repouso, ou vai permanecer em um outro estado sempre, não vai mudar. A ideia aqui é não ter oscilação. Você pode aqui fazer uma variação aqui do sinal na entrada, e aqui o sinal da saída ele começa a oscilar. Oscila, oscila e depois para de oscilar. Isso é um pesadelo, porque se tiver outra circuitaria em volta aqui, vai acontecer uma tragédia, porque ele vai fazer alguma coisa na hora que não era para fazer, porque ele vai ter uma oscilação logo no início, com a presença do estímulo. Isso não é bom. Ele tem que amplificar o sinal só e não oscilar. Isso, não ter instabilidade. Essa oscilação que eu falei é a instabilidade. Aqui vamos falar da realimentação negativa. Esse aqui é um diagrama de blocos de um sistema com realimentação negativa. Aqui eu coloquei A de S e B de S, meio, vamos dizer assim, para ser chato, de bobeira, não sei. Preguiça de trocar, eu acho, eu confesso. Aqui era G, tá? Eu coloquei o A que já estava o A, mas é o G aqui. E o B é o H. De vez em quando vai aparecer G e vai aparecer H. Outras vezes vai aparecer o A e vai aparecer o B. Na verdade, eles são o mesmo. Tá? É que eu não substituí, tá bom? Vocês sobrevivem a isso? Então tá meio misturado aqui. Mas é bom porque nos livros, alguns usam A, outros usam G, e outros usam qualquer outra letra, né? Cada um usa a letra que quiser, de certa forma.
Então a gente tem que conviver com isso. Aqui, nesse ponto aqui, nessa saída dessa rede de realimentação, nós temos aqui o BDS-CDS. Simplesmente isso, BDS-CDS. E esse BDS aqui, que é essa rede aqui de realimentação, ele também é conhecido como fator de realimentação. Em alguns livros pode aparecer o fator de realimentação tem tal valor, ou corresponde a tal expressão, em função de S ou de ômega. E aqui, nesse ponto aqui, a entrada do amplificador, o que a gente tem? Esse bloco aqui, ele vai fazer a soma. Na realidade, ele vai somar, vai fazer ES mais menos BSCS. Aí mais com menos é menos, né? Então vai ficar ES menos BSCS. Aqui, o resultado da conta. Aqui você já consegue imaginar que tem amplificador operacional na história, né? Então aqui, nesse ponto, você tem essa expressãozinha aqui. Portanto, né, o CS vai ser o quê? Vai ser o A de S multiplicado por essa expressão, que a gente vai colocar aqui na tela. Isso aqui. A gente está deduzindo o ganho em malha fechada. A gente vai fazer essa dedução. Eu espero que vocês entendam, porque é legal. Você pode memorizar, tá? Não tem problema, mas se aprender a deduzir é mais legal, eu acho. E, então, o CDS vai ser A de S, aplica a distributiva, né? Vai ficar isso aqui. Aí eu pego esse termo e ponho aqui do outro lado da igualdade, porque ele tem o CDS, e eu quero obter CDS sobre EDS, né? Então eu ponho ele lá do outro lado, ele vai ficar assim. E o EDS ficou de um lado, o CDS ficou do outro. Eu ponho o CDS em evidência e tal. E agora eu vou fazer o CDS sobre EDS. Que é isso aqui. Vai ser aqui o ADS sobre 1 mais ADS BDS. A gente pode chamar esse CDS sobre EDS de AF, que é um ganho de feedback, elas são um ganho de realimentação, e eu tenho essa expressão aqui, então com esse AF aqui presente, que ele é dependente da frequência. E essa aqui é a famosa função de transferência para malha fechada, é famosíssima. Nós vimos nos slides anteriores a função de transferência para malha aberta, que é muito simplesinho, né? Mas aqui é para malha fechada, que é essa expressão. Ela é uma expressão típica em controle, né? Acho que quando fala em controle, essa expressão aqui aparece assim na hora, né? Acho que você já deve ter visto ela aparecendo lá em controle. Eu queria pontuar o seguinte, a realimentação aqui é negativa, portanto a gente tem o sinal de menos aqui. E aqui, olha, pegadinha, né? Talvez, para quem é meio distraído, aqui é mais. Só para ficar esperto aqui com relação a isso. Mas tem uma lógica também o fato de ter o mais aqui. A gente vai fazer um paralelismo nesses blocos aqui e esse circuito. As partes desse circuito e a correspondente aqui no bloco, ou vice-versa, né? O bloco e o correspondente no circuito. Então vamos ver aqui. R1, R2 é o BS, é o nosso fator de realimentação. Esse aqui vai ser esse divisor de tensão. E aqui na saída do divisor de tensão vai ter o BS CDS, bem aqui na saída. E ele entra exatamente no negativo do AO. Aqui, ó, esse negativo aqui é esse aqui, ó. E esse cara aqui, BDS CDS, vai ser o divisor de tensão. É isso aqui. Você faz o divisor de tensão em relação a CDS, né? E vai encontrar o BDS. É isso. É uma resistência. E nota que não depende de S. Isso aqui, o S aqui não aparece. Tá? Só tem resistor, o resistor não varia com a frequência. Mas se tivesse capacitor ou bobina, aí dependeria fortemente da frequência. Mas resistor, nesse caso aqui, não fica fácil, né? É um valor fixo, sem variar com a frequência. Aqui nós temos o ganho, aqui é o ganho, o ganho do amplificador operacional. E temos aqui exatamente o que está aqui, o resultado da operação de ES menos BDS-CDS, que ia dar essa expressão aqui. Olha que legal, vocês têm exatamente o paralelismo direto com esse diagrama de blocos. Legal, né? Eu achei bacana isso aqui, a gente tem em mente. E todo circuito com realimentação, ele é assim, todos eles têm esse mesmo diagrama de blocos, essa mesma função de transferência, essa mesma correspondência. E vamos calcular o ganho, então. Vocês sabem calcular o ganho aqui, mas vamos calcular de um jeito diferente. Vamos usar essa expressão aqui para calcular o ganho. Eu coloquei uma seta aqui e a gente vem para cá e vamos fazer aqui.
C de S vai ser AVO 1 mais AVO B. Eu só substituí, né, o que está aqui, eu substituí aqui, a gente achou essa expressão aqui. Você nota que o AVO é grandão, multiplicado pelo B, ele continua sendo muito maior que 1, então a tendência da gente é sumir com 1. E agora vocês veem que o AVO aparece em cima e embaixo, cortar ele, né? Vai ficar 1 sobre B. E esse 1 sobre B, por sua vez, a gente sabe que o B é isso. Então 1 sobre B é 1 sobre isso. E aí pronto. A gente vai colocar o R1 mais R2 aqui em cima. E chegou a expressão do ganho. E essa expressão do ganho é velha, conhecida, né, de vocês. A gente deduziu ela de uma outra forma nas aulas lá no passado, né? Há muito tempo atrás, né? Há um mês atrás, eu acho. E só que a gente nem falou dessa função transferência de malha fechada, né? E aqui estamos abordando nesse contexto e o resultado está aqui, certinho. A gente esperava, tinha que ser, né? Então achei bastante legal esse resultado. E outra coisa aqui, o valor de B, já comentei, né? O valor de B é independente da frequência, mas existem malhas de realimentação ou fatores de realimentação que dependem da frequência. Tá? O B é igual ao B de S. Aqui o B é B, mas se você colocar elementos reativos, o B passa a depender de S também. E uma coisa assim, se você tiver elementos reativos aqui, é o capacitor, capacitores e bobinas, tá? Então o capacitor vai ser 1 sobre J ômega C, e a bobina vai ser J ômega L. O ômega está ali presente. Ou então 1 sobre SC ou SL para a bobina. Então, no caso capacitor e bobina, realmente a dependência com a frequência é real. E agora a realimentação positiva. Realimentação positiva. Olha aqui o sinalzinho de mais, né? A dedução é idêntica, que a gente já fez. Ó. Isso aqui é o B de S, C de S, que eu já comentei. Aqui vai ser E de S mais B de S, C de S. Agora vai somar, tá? Não vai ser mais o mais com menos, vai ser o mais com mais. E pronto, aqui na saída temos isso aqui. Agora tem o mais aqui. Distributiva. Ponho esse termo aqui do outro lado da igualdade. Ponho CS em evidência e achou aqui a nossa função de transferência de uma área fechada. E se chamar o CS sobre S de AF, encontramos essa expressão aqui com A, que é o ganho com realimentação. O ganho do amplificador com realimentação, esse F aqui de feedback. Pronto, é a mesma coisa, só que a realimentação é positiva. Então, no denominador aqui aparece qual sinal? Menos. Dá uma sensação de pegadinha, né? Porque você vai falar positivo, então aqui é positivo. Aí um abraço, né? Não vai dar, não tem nada a ver. Vai dar tudo invertido. Beleza até agora? Tranquilo? Vou tentar ser mais rápido, talvez, tá? Tranquilo. Não ficar assim muito na recapitulação. E a gente vai fazer umas distinções aqui entre função de transferência e resposta em frequência. Eu vou falar isso já já. Aqui no caso da realimentação negativa, eu podia estar falando da positiva, mas eu vou falar da negativa. A gente tem essa expressão, que é a função de transferência. Aqui, no caso, é o ganho de malha fechada, nosso contexto aqui de eletrônica, né? E essa aqui é a função de transferência. Agora, você vai mudar de S para J ômega. Ambos são frequência, né? O S e o J ômega são a mesma coisa. Só que aqui a gente está dando uma ênfase nisso aqui, ó, na resposta em frequência. Então a gente vai ter essa expressão aqui. Ao invés dessa, a gente vai ter essa. Essa aqui também é uma função de transferência, igual essa, é a mesma coisa. Só que a gente está dando ênfase na resposta em frequência. Então a gente vai trabalhar com essa. Portanto, aqui, função de transferência com ênfase na resposta em frequência. E aqui tem o nosso diagrama de bloco. O que a gente mudou a presença do J ômega. Só isso. O restante, tudo idêntico, igual, totalmente. Só, em vez de S, você põe J ômega no lugar. Esse denominador aqui, da função de transferência de malha fechada, ele tem um nome. É quantidade de realimentação. É o nome dele, só o nome. Tá? E esse termo aqui, A de S, B de S, ele também tem um nome, que é ganho de malha ou ganho em anel. Esse cara aqui é o artista principal dessa parte da disciplina. Esse ganho de malha. A gente vai falar dele o tempo todo.
E a quantidade de realimentação também, só que a quantidade de realimentação ela é coadjuvante, vamos dizer assim, mas também é importante. Esse ganho de malha, ele é um número complexo. Você tem J ômega aqui, conforme, dependendo da expressão, você vai ter alguma coisa em J ômega, número complexo. E a gente lembra da fórmula de Euler, que você pode escrever todo número complexo dessa forma, fórmula de Euler. Módulo multiplicado por exponencial de menos J θ ômega. Esse θ aqui, ele é dependente do ômega. Que é a relação entre parte imaginária e parte real, né? Esse θ. E ele depende de ômega. Aqui tem um negócio legal, a estabilidade ou instabilidade do amplificador realimentado é determinada por 3 coisas. Aqui, na verdade, são 3 técnicas, 3 maneiras, 3 procedimentos. A ideia aqui é fazer gráfico. Você faz o gráfico e, olhando para o gráfico que você fez, você diz, esse sistema é estável ou ele é instável. Batendo o olho no gráfico, você já sabe. A ideia é essa, porque essa instabilidade, ela costuma ser dependente da frequência. Então você tem o seu circuito, você aplica um sinal na entrada e você não quer instabilidade na saída, quer que o sinal da entrada seja amplificado bonitinho lá na saída, mas não aconteça mais nada além disso. Tem uma determinada frequência na entrada que vai fazer com que ocorra a instabilidade. É uma ressonância que vai acontecer no seu sistema. Em alguma parte lá vai acontecer uma ressonância e vai acontecer um acréscimo de um sinal lá na saída que é indesejado. E isso a gente traduz como instabilidade, de ou uma senoide estável ou um sinal DC estável. Como a gente vê isso, você pega esse módulo do ganho de malha, aqui o ganho de malha, o módulo é isso aqui, ó. Você pega o módulo do ganho de malha e faz ele em função da frequência. Nós costumamos chamar esse diagrama de Bode. O diagrama de Bode ajuda a gente a saber se o sistema é estável ou instável. A gente vai ver isso mais para frente. E também o módulo do ganho, de novo, módulo ganho de malha aqui de novo, mas agora com relação à fase, com relação a esse θ aqui, que é função do ômega. E nesse caso, você tem um outro diagrama que a gente chama de diagrama de Black, que a gente também vai falar, e ele está na ementa, diagrama de Black. E por último, o módulo do ganho de malha e a fase. Só que aqui, a gente olha aqui é igualzinho, né? O de Black. Não, na verdade não é, porque esse aqui é em coordenadas polares, no plano complexo. Então você vai plotar a parte imaginária na vertical, a parte real na horizontal, e vai ter ali uma figura ali, alguma coisa assim, que vai determinar aqui o diagrama de Nyquist, esse aqui, o Nyquist. Então esses 3 caras a gente vai abordar. O Bode a gente já aborda toda hora, já fizemos isso várias vezes já. E o Nyquist a gente vai começar a fazer hoje, e o Black também. A gente vai tentar ver se a gente conclui hoje. Por fim, né, a fórmula de Euler, que é essa aqui, ela pode ser escrita assim, de uma forma geral, né? Um módulo multiplicado por uma exponencial em Jθ. E aqui você tem uma parte real, que aqui é uma parte real, e uma parte imaginária. A parte real vai ficar no eixo X, e a parte imaginária vai ficar no eixo Y. E o resultado que você vai ter é o diagrama de Nyquist. Exatamente esse par ordenado aqui. Você tem um par ordenado aqui. Um valor aqui e um valor aqui. E você coloca lá esse ponto no gráfico e liga esse ponto à origem do sistema cartesiano, ponto 0, 0. Já no Black, não. O Black ele pega o módulo do ganho ordenada, né, e põe na abscissa a fase, direta, a fase da abscissa. Ele não faz isso. Isso aqui é só no Nyquist. E vamos fazer algumas observações rápidas aqui. As melhorias trazidas pela realimentação dependem do valor do ganho de malha, como a gente acabou de mencionar, né? E quanto maior o ganho de malha, mais ideal se mostra o amplificador. Mas tem compromissos aqui. Não dá para ficar aumentando o ganho de malha indefinidamente. Além de não ser possível, pode não ser útil, pode ser prejudicial em outros aspectos, como por exemplo, presença de ruído. E ruído não é de certa forma, instabilidade também, mas com uma origem diferente.
como o ganho de malha varia com a frequência, a gente já comentou isso, né? Já vimos aqui, ó, o ganho de malha é esse cara, né? Varia aqui com a frequência. Podem existir regiões onde o amplificador se torna instável, como a gente acabou de comentar. E por isso justifica as técnicas que ajustem o ganho de malha com a frequência. Exatamente aqui. Então você tem um valor de frequência e o seu sistema está lá estável. Chegou uma certa frequência, ele começa a instabilidade se torna presente. Então por isso que as técnicas como o diagrama de Nyquist, de Black e de Bode são úteis. E determina-se aqui a estabilidade de um sistema em malha fechada, utilizando um sistema de malha aberta, que coincidirá com o ganho de malha. Esse ganho de malha aqui, se você olhar só para ele, você vê o quê? Um sistema em malha aberta. O segundo slide, né, da aula de hoje, tinha lá o H de S, G de S. Aqui, de certa forma, tem ó, o A é o G de S e o B é o H de S. Lembra daqueles dois blocos, né, colocados concatenados, né, juntos? É exatamente aqui. Então, esse aqui é malha aberta. E é interessante que você trabalhando com o nosso ganho de malha, que é essa expressão aqui, ele corresponde a um sistema em malha aberta. E a gente usa esse sistema em malha aberta, que é esse aqui, para determinar a estabilidade do sistema em malha fechada. Eu acho bacana porque você pode fazer direto com a malha fechada, tá? Pode fazer, ninguém te impede. Mas fazer com a malha aberta é mais fácil, é mais simples fazer. E também as expressões que a gente encontra vai ser tudo assim, desse jeito, pensando no ganho de malha. Então vamos falar do Nyquist, rapidamente aqui uma breve introdução do diagrama de Nyquist. Lembrando aqui lá dos slides anteriores, né, que é o módulo do ganho de malha e a fase num plano complexo, diferente de Black, que não é no plano complexo. Mas o Nyquist é no plano complexo. Aqui temos aqui nosso ganho de malha. Toda hora a gente está falando ganho de malha, aqui na representação de Euler, que tem o seu correspondente em senos e cossenos. E aqui está o nossa vedete, aqui, digamos aqui, nosso diagrama de Nyquist. Aqui tem um exemplo de diagrama de Nyquist. É um exemplo, tá? A gente não vai levantar esse diagrama aqui. Os que a gente vai fazer são todos bem mais simples. A gente não vai entrar nos negócios rebuscados assim. E é um plano S ou plano complexo. Tá? Ele está redondo aqui, mas ele podia ser quadradinho também. Tá? Podia ser um gráfico aí, qualquer aí que a gente tem de log, monolog, alguma coisa assim. Tá? Mas aqui, desse jeito que está, digamos assim, o esperto, né, que teve a ideia de colocar isso aqui nessas circunferências aqui, é legal porque você tem uma visualização dos ângulos aqui, né? Aqui 90 graus, aqui 0 graus, aí 1, 2, 3, 4, 5, aí você divide esse pedaço aqui em 5 pedaços, aí vai dar 90 dividido por 5, então cada um desses aqui corresponde a um ângulo, né? A mesma coisa aqui. Esse, por exemplo, 135, esse é menos 45, esse aqui é 225, né? Esse aqui e assim por diante. Tem 30 graus e tal. E vamos ver os elementos que tem. A parte real, que seria essa parte aqui, a parte real, e a parte imaginária, que seria essa parte aqui. Tá? Esses dois termos aqui. Parte real e imaginária. São ambos números, tá? Só que um é no eixo vertical e o outro é no eixo horizontal. E elas são coordenadas polares. Não sei se já... a gente comentou também no outro slide, né? Que é o módulo e fase no plano S ou complexo. Coordenadas polares não é necessariamente Nyquist, mas Nyquist é coordenadas polares. Vocês entenderam isso, né? A gente mexe com coordenadas polares em outros contextos, né? Mas aqui a gente está usando coordenadas polares no contexto do diagrama de Nyquist, exclusivamente do diagrama de Nyquist. E aqui temos alguns elementos, tá? Um deles, aqui a gente vai pegar essa expressão inteira, vai determinar aqui, essa parte real e essa parte imaginária, um ponto. Então, dependendo do valor da frequência, aqui esse ΔB aqui, na verdade é delta, eu coloquei esse AB
de bobeira, não precisava, que a B já está aqui, né? Esse θ aqui, ele depende do ômega. Então, dependendo do valor de ômega, eu tenho um θ. Esse θ aqui é o mesmo aqui e tal. E aí você pega para um certo ômega, encontra um certo θ, faz essa conta e acha coordenadas. Coordenadas aqui da parte imaginária e coordenada da parte real. Aí você vai achar um pontinho aqui. Aí você traça essa reta aqui da origem até o pontinho e você encontra o quê? Um módulo. Aqui está o módulo do nosso ganho de malha. E também a gente encontra a fase, partindo daqui desse quadrante aqui, né? Do primeiro quadrante, a parte com um ângulo igual a zero, aqui, essa aqui. E aí você vem aqui e encontra o θ, que é esse ângulo aqui, tá ok? E pronto, você tem aqui uma representação. E você faz isso para diferentes ômegas. Por exemplo, aqui, ó, um determinado ômega, não sei qual valor, aqui é genérico, a gente está só explicando como que é o diagrama de Nyquist, não estou fazendo conta nem nada. Um certo ômega você vai ter o quê? Um θ igual a 0 graus. Tem um ômega lá que a defasagem vai ser 0 graus. Então eu ponho um pontinho aqui. O meu módulo de AB é esse pedaço aqui, daqui até aqui. Esse pedacinho é o módulo de AB, módulo do ganho de malha, para ômega tal que θ igual a 0 graus. Aí você tem um outro ômega, que é o ômega que vai levar o θ a um valor de menos 90 graus. Eu fui plotando aqui, colocando os pontinhos, tá? Eu estou colocando só esses aqui para colocar, mas eu posso colocar um ômega cujo θ é menos 45 e etc. Tá? Os valores intermediários. Estou colocando só esses aqui para ficar mais limpo a tela. E também tem um ômega que você vai ter só parte real. Né? Aqui você só tem parte real, aqui no início, e aqui também você só tem parte real. A parte imaginária, ela zera, ela desaparece. Tá? E ele envolve, nesse caso, esse ponto menos 1, 0. Já vou adiantar para vocês que esse sistema que está aqui, com esse diagrama de Nyquist, é um sistema instável. Só por isso, tá? Pelo fato de ele envolver esse ponto menos 1, 0. Tá? E é bem interessante vocês perceberem, porque lembram lá da quantidade de realimentação. Olha, a quantidade de realimentação está aqui no denominador. Se eu colocar menos 1 aqui, isso aqui for menos 1, o que vai acontecer aqui? E não tiver a parte imaginária que é 0, tá? E a parte real é menos 1. Esse número aqui, esse número 1 é real, tá? Então, a parte imaginária não existe, é 0, e essa aqui é 1. Na verdade, menos 1. O que acontece aqui? Coloca menos 1. 1 mais menos 1 vai ser 0, né? 1 menos 1 é 0. Note que esse ganho ele vai explodir, né? Ele vai ficar enorme. E esse ganho enorme, ele é sinônimo de instabilidade. É o que acontece aqui. Só que aqui no caso, se for igual, né, a menos 1. Aqui no caso não é igual, é maior que menos 1. Então provavelmente você tem um sistema que foi instável e que se estabilizou num outro estado, diferente do estado inicial, sem estímulo. Então o estímulo fez com que esse sistema se tornasse instável, e depois de um certo tempo, esse sistema instável ele passou a ser estável, mas não mais estável, digamos assim, com uma tensão de 5 volts fixa, mas estável com um sinal senoidal, com mais ou menos 2 volts, sei lá, alguma coisa assim. O sinal senoidal ali bonitinho, oscilando, tá? Que seria o oscilador. Então esse cara aqui, esse diagrama de Nyquist, ele mostra que você tem um oscilador. E nós temos aqui esse outro elemento, quando ômega tende a infinito, o ponto vai ficar na origem, 0, 0. E nós precisamos também observar também o sentido, né? O ômega aqui, ele varia de 0 até infinito. O ômega aqui, ó, vai variando, variando, variando. Aqui ele passa um pouquinho, varia, varia, e chega uma hora que ele fica no infinito. Então nós temos aqui essa orientação, essa setinha, indicando que aqui começa no 0 e aqui infinito. Você pode pensar assim, se você sabe que aqui o ômega tende a infinito, né? Voltando aqui, o ômega aqui no início, ele tende a 0. O ômega aqui vai ser entre 0 e infinito.
Mas esse outro pontilhado preto é semelhante, só que note que a setinha dele está no sentido contrário. Ele também envolve o ponto menos 1, 0. Nesse caso aqui seria menos infinito até 0. Menos infinito até 0. Se aqui é 0 olhando o azul, vai ser mais infinito. Então, no fim, o ômega vai ser entre menos infinito e mais infinito. Essa é a ideia. Esse diagrama está mostrando isso. Se você juntar as duas partes, a parte pontilhada preta com a parte azul. Note que a parte pontilhada preta ela tem uma simetria, como se fosse um espelho, né, com relação ao azul. Você observa aqui, ó, que é um espelhinho, né? O RE, esse eixo aqui seria o espelho, né? Você vê que ele é direitinho igual. Se você faz um, o outro é espelhado. Simples assim. Aqui fala do diagrama de Bode e do diagrama polar. A vantagem aqui do diagrama polar, que vai dar origem ao Nyquist, é você ver o módulo e a fase no mesmo plano. E a frequência angular ômega vai variar entre 0 e mais infinito, ou menos infinito e 0, ou entre menos infinito e mais infinito. Só uma relembrar assim, de forma bem rápida, a representação de números complexos aqui no plano imaginário. Então, esse menos 2 mais J2, ou então em polar, né? E esse ponto aqui, esse ângulo aqui é de 135 graus, né? Aí temos aqui a representação do número complexo. Essa seta aqui indica o número complexo. O tamanho dele é exatamente esse tamanho dessa seta verde. Esse aqui é um outro exemplo, forma retangular e forma polar para um número complexo. Então, esse aqui vai ser esse ponto, vocês olham aqui. Esse outro aqui vai ser qual? Um no J e um no R, então vai ser esse ponto aqui, vai ter esse tamanho de raiz de 2, esse pedacinho a raiz de 2. E 3 aqui vai ser 3 fase 0, vai ficar onde? Nesse ponto. E aí vai ficar aqui. E por último, 3 menos J3, que vai ser esse ponto aqui. Basicamente, isso aqui seria a representação polar dos números complexos. Não tem dificuldade, é você pôr o ponto no plano complexo, que é um sistema de coordenadas, x, y. O x aqui e o y aqui. Essa parte do polar, é evidente que ele tem uma conexão forte com o retangular, os dois são o mesmo. Às vezes vai ser melhor usar polar e não retangular. Há 2 slides atrás, o problema do diagrama de Bode é a necessidade de 2 gráficos, ou de 2 diagramas. Então, o diagrama de Bode, na verdade, ele é 2 diagramas. Ele é o diagrama que dá o ganho com função da frequência e o diagrama que dá a fase com função da frequência. Você tem que obter 2. Então, essa é a grande limitação do diagrama de Bode para utilização para determinar estabilidade e instabilidade. E o Nyquist, ele já entra aqui. Vamos supor que você tem uma função de transferência, essa aqui, g de s, 1 sobre s mais 1. Aqui no caso, vamos supor que o h de s seja 1, tá? Então ele vai estar aqui multiplicado por 1. E então vai coincidir. Se eu colocar h de s igual a 1 aqui, tá? O g de s vai ser isso aqui, do mesmo jeito. Um ênfase na resposta em frequência, que a gente falou, é a mesma coisa isso aqui, mas aqui a gente está enfatizando a resposta em frequência. E a presença do J aqui. O J no denominador não faz sentido. Você tem que multiplicar em cima e embaixo pelo complexo conjugado, que é velho conhecido de vocês. Se vocês fizerem isso direitinho, multiplicar o complexo conjugado por 1 e multiplicar o complexo conjugado por J ômega mais 1, vocês vão eliminar o J do denominador e ele vai aparecer no numerador. Aí vocês separam o que é real, o que é imaginário. O que está junto com o J e o que está sozinho. Vocês vão encontrar isso aqui. Esse aqui é o nosso plano, onde nós vamos colocar o nosso diagrama de Nyquist. E essa aqui é a expressão que a gente vai usar. É essa aqui com a aplicação do complexo conjugado, tá? Aí tem um monte de álgebra aqui, continhas e tal, para chegar nisso. Note que essa expressão é função do ômega, e ele é uma função complexa, J, né? Por isso que tem um J aqui. E agora vamos fazer os pontos. Como que a gente vai plotar o diagrama de Nyquist? A forma mais fácil, mais trivial, é simplesmente, como eu acabei de falar, pensar aqui no x e aqui no y. Tá? X, y. Não esqueça do sinal de menos, e ele vai fazer diferença em algum momento. Então, coloca o ômega igual a 0, por exemplo. Ômega igual a 0, aqui vai zerar. E aqui vai ficar 1, né? Porque 0 mais 1 é 1, 1 sobre 1, 1. Então, ômega igual a 0, nós vamos ter o quê? A coordenada 1 menos 0. 1 menos 0 é 1, né? Aqui zerou aqui, a parte imaginária está 0.
tá? E a parte real está em 1, tá? Só isso. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar ômega igual a... Agora ômega igual a 1. Ômega igual a 1 vai ficar 1 dividido por 1 mais 1, que vai dar meio. E aqui vai ser 1 dividido por 1 mais 1 também, que vai dar meio. Então vai ficar meio menos j meio. Então, meio está aqui, ó, 0,5 do imaginário, que é o j meio, e o 0,5 do real, que é o meio, tá? E isso aqui é um... Vamos aqui, a mesma coisa para o ômega igual a 10. Você põe o 10 aqui, faz as contas, tá? Vai achar um número bem pequeno aqui, um pouco maior aqui, aqui. Então, a localização é mais ou menos aqui. Ômega igual a 100, a localização fica mais aqui. E ômega tendendo a infinito, se você olhar aqui, ômega tendendo a infinito, vai ficar 0, 0. Aí vai tender a 0, 0. Tá? Semelhante ao que a gente já viu. E agora vamos traçar o diagrama de Nyquist. Isso aqui ainda não é o diagrama de Nyquist. É isso aqui, mas ainda não está completo. A gente tem que colocar as setinhas. Colocamos nesse sentido. Por quê? Porque o ômega está variando de 0 a infinito. Então, as setinhas elas caminham no sentido crescente do ômega. Se fosse menos infinito, o sentido crescente é de menos infinito até 0. Então, o sentido crescente é de menos infinito em diante. Aqui, o sentido crescente é de 0 em diante, que está indo rumo ao infinito. Então, esse aqui é o diagrama de Nyquist. Só que ele ainda não está completo ainda, porque a gente não está considerando o ômega variando de menos infinito a 0. A gente vai fazer isso agora. Aqui está o que a gente obteve e nós vamos completar aqui o nosso diagrama de Nyquist de fato, completo. Aqui ele está pela metade. E aqui eu desenhei aqui de novo, tá? Aqui é o mesmo desenho, esse e esse aqui são o mesmo, só que aqui eu coloquei num plano maior um pouquinho, mais alto aqui para cima. E aqui também tem um ponto menos 1 e 0. Aqui, esse ponto aqui, ó, é um ponto relevante. Ó. Eu vou marcar ele aqui, tem um ponto, indicando que ele está longe desse aqui. Ó. Lembra, note que aqui ó, é de menos infinito a 0. Ômega de menos infinito a 0. Ômega de 0 a mais infinito, de menos infinito a 0. Percebeu? Então, esse aqui sim é o diagrama de Nyquist completo. Tá? E esse ponto aqui, menos 1 mais j0, ele está bem aqui, fora do diagrama. Basicamente, esse é o resultado que tem aqui. Nyquist, para esse tipo de função aqui, g de j ômega igual a j ômega. Então, a gente substituiu aqui o S correspondente a j ômega. Isso mostra o diagrama de Nyquist, g de S igual a S, que resulta em g de j ômega igual a j ômega. Aí fazer igual. Tem que ser observador aqui. Vocês notam que o ômega variando de 0 e mais infinito, só vai ter parte imaginária. Aqui, ó. Não tem parte real. A parte real é 0. Então, a parte real sempre vai ser 0. Sempre. E entre 0 e mais infinito, você vai ter o quê? De 0 a mais infinito. Nesse sentido, ó. 0 aqui e mais infinito lá para cima. Vai resultar nisso aqui. E traçamos as setinhas, tá? Agora, de menos infinito para 0. Seria essa situação aqui. Vai ser o quê? Vindo daqui, do menos infinito até o 0. Que é isso aqui. E a setinha apontando para isso aqui. Note que o resultado foi semelhante ao anterior, só que aqui temos uma reta, né? Reta vertical. Porque não tem parte real, só tem parte imaginária. Aqui só tem parte imaginária. Nada de parte real. E aqui, portanto, o final é menos infinito a mais infinito para ômega. Esse aqui, A mais J ômega. Não precisa ficar assim assustados, que é bem simples também, tá? Eu vou colocar um A, um número qualquer. 2, menos 2, 5, sei lá. É um A, um número real qualquer. Então, a expressão aqui vai ser isso aqui na forma retangular e isso aqui na forma polar. Note aqui que aqui temos o módulo. O módulo dessa expressão é dado por essa expressão. E aqui trabalhando em J ômega, perdão, o módulo dessa expressão. Arquitangente de ômega sobre A. Ômega sobre A, arquitangente. Achar o valor aqui que a gente quer do ângulo da face, tá? E aí é fazer o que a gente já fez, tá? Vamos encontrando os pontos. Então eu tenho aqui no ponto 0, vai até um certo valor de A. Eu vou variando o ômega e toda vez que eu vario o ômega aqui, o A ele permanece fixo. Ele não varia. É semelhante ao que fizemos anteriormente. Anteriormente, a parte real era o 0, né?
ficava 0 ao longo do eixo das ordenadas, né? Aqui está deslocado de A, mas é a mesma coisa, ó. Vocês observarem aqui a fase, né? Aqui é o módulo, que eu tinha esquecido de mencionar. E para obter o diagrama, você pode escolher tanto a forma retangular como a polar. Mas em cada problema deve escolher a forma mais fácil, como eu já mencionei. E aqui, notamos aqui que o ômega é a única coisa que vale aqui. E a parte real, que vale não, a única coisa que varia aqui é o ômega. A parte real não varia. Então o resultado vai ser o quê? Um eixo vertical, uma reta vertical, dessa forma. Perdão, aqui, dessa forma aqui. Só isso. Quando o A é igual a 0, ele fica aqui. Quando o A for menos 2, vai ser aqui, ó, menos 2, aqui o A. Aqui, quando for menos 1 aqui. Então, aí vai ser aqui, assim por diante. Então, vai ser sempre retas verticais que você vai colocar quando você tiver esse formato. Esse aqui já é mais chatinho de fazer. Mas eu uso a seguinte forma. Eu faço uma tabela e eu vou ter que obter isso aqui. Então eu acho o módulo, e eu acho a fase, e eu acho o G de ômega nesse formato aqui. Forma retangular. Então vamos lá, ômega igual a menos infinito. Eu coloco menos infinito aqui, substituo por menos infinito. Eu vou encontrar o módulo igual a 0. A fase 90 graus. E o G de J ômega em forma retangular está aqui. Aí eu jogo o ômega igual a menos A. Tá? A ideia aqui, na hora de fazer essa tabela, você tem que usar o bom senso. Tá? Os 3 ômegas que são básicos são menos infinito, 0 e mais infinito. Esses são os 3 básicos. E escolhe outros 3 intermediários que sejam fáceis de fazer conta. Tá? Essa é a ideia. E aí você pega e coloca aqui. Aí você joga esse valor aqui nessa expressão, e faz as contas e você vai achar algo aqui. Nesse caso, o ômega tendendo ômega igual a menos A, eu vou ter... ômega igual a mais infinito primeiro, né? Mais infinito. Eu vou ter menos 90, tá? Menos 90, porque aqui tem o sinal de menos, tá? Nesse momento que o menos vai fazer a diferença. Tinha esquecido. Eu fiz mais infinito, menos infinito e mais infinito. E agora eu vou fazer os intermediários. Aqui em retangular, os intermediários. E o ponto, né? Puxa, eu estou me perdendo aqui, né? Esqueci de pôr o ponto. Achei as coordenadas e ele está aqui, ó. Vamos fazer outro. Esse aqui, o módulo vai ser... Eu substituo por menos A aqui, faço as contas e acho esse módulo. 1 sobre A, raiz de 2 sobre 2. A fase 45 graus, porque eles são iguais aqui. Vão ficar iguais em menos A. E então, as coordenadas são essas. Em relação a isso aqui. Então, 1 sobre 2A. Cadê aqui? 1 sobre 2A. 1 sobre A. Deixa eu ver aqui. 1 sobre 2A é meio dividido por A. Meio dividido por A está aqui, ó. Esse aqui, ó. Meio dividido por A. E aqui meio dividido por A está aqui, ó. Então o ponto vai ser bem aqui. Até colocar aqui, ó. Pronto, ele apareceu, tá? Que é exatamente esse ponto com ômega igual a menos A. Ômega igual a 0 é o próximo. Vai dar 1 sobre A. O ângulo é 0 graus. Vai ficar 1 sobre A menos J0. 1 sobre A está aqui. Então o próximo ponto vai ser aqui, ó. Ali aqui, tá? E o ômega igual a A. Já está aqui os valores, ó. E pronto. Está aqui outro ponto. Pronto. Temos os pontos. Estamos próximos do diagrama de Nyquist. Só falta o quê? Ligar os pontos. Está aqui. E outra coisa. Com aqueles 4 pontos, você já subentende que possivelmente vai ser uma elipse. Uma elipse, tá? Muito provavelmente vai ser uma elipse. Só com aqueles 4 pontos a gente já sabe isso. Porém, você pode também escolher outros pontos. Ômega igual a menos 5A, menos meio A. Eu acrescentei esses que estão assinalados em verde para esses pontos aqui. Aí fica mais fácil você plotar o seu diagrama de Nyquist.
Então, ômega maior que zero, temos a curva inferior, ômega positivo, e para ômega menor que zero, menos infinito e zero, é esse de cima. E o sentido, já vimos aqui, ó, esse sentido, né? De zero até mais infinito e menos infinito até zero. E o exemplo 2 é vou fazer resolução. Então, isso aqui é outro G de S, complexo conjugado. O J fica em cima no numerador. E aqui temos a expressão em forma retangular, parte real e parte imaginária. Agora é só substituir os ômegas. Aqui é a forma polar, se for útil, ela está aqui. Eu faço a tabela do jeito que a gente fez no outro exercício. Nós encontramos esses pontos aqui, ó. Esses pontos aqui são esses pontos que estão aqui na tabela. E agora o diagrama de Nyquist, completo com a seta. Tá? Sem a seta não está completo. Tá? Prontinho. Simples, né? Acho que está tranquilo. E aí tem uma observação, né? Essa observação é com base nas semelhanças, né? Se você for notar, esse último aqui, ele é aquele outro que passava tinha o zero. O outro era deslocado. O outro tinha aqui, ó, bem no 0, 0, ele começava aqui e fazia essa elipse aqui, começando aqui no 0, 0. Aqui ele começou no 1, 0. No 1, 0, nesse caso aqui. Então, se você colocar infinito aqui, você vai ter, aqui vai ficar 0, né? A parte, não, tem que ir para cá, aqui e aqui. Aqui esquece isso aqui, tem que olhar esse aqui. Tá? Nesse aqui, se você colocar 0, 0, vai dar 2 menos J, aqui, 0, 2 menos J, 2 mais J, 0. Se colocar 0. Colocar menos infinito, vai dar 1 mais J, 0. Colocar menos infinito aqui, mais infinito aqui, vai dar 1 mais J, 0. Então, ele vai aparecer deslocado. Tá? Então, aqui, a gente visualiza o deslocamento. No outro, começava aqui, fazia o círculo aqui, assim, ó, o anterior. Que é 1 sobre S mais 2. E S mais 1, não, S mais A, né? S mais A. Então, 1 sobre S mais A, ele sempre passava aqui, assim, ó. 1 sobre S mais A. Agora, 1 sobre S mais 1, ele está aqui, ó. Interessante, né? Tem em mente aqui. Tem a ver com os polos, né? Dessa função de transferência. Os polos são os valores de S que faz o denominador ficar 0. E aqui a setinha, completando o diagrama de Nyquist. Aqui está a observação que eu fiz. E aqui algumas observações também em relação ao que eu acabei de falar. E aqui tem uma demonstração, né? Ele quer demonstrar que esse aqui é este menos 1. Não, perdão, este é este menos 1. Então, fazendo aqui, vou achar aqui, ó, S mais 2 sobre S mais 1, menos 1 vai ser 1 sobre S mais 1. Só isso. Então, existe uma correspondência entre os dois. Por isso que aquele resultado se apresenta similar. Agora, vamos fazer usando o Scilab. Eu fiz um Ctrl C lá e vou dar um Ctrl V aqui, ó. Aí, prontinho. Velho, bom Ctrl V. Eu peguei aqui nessa área aqui do Scilab, que é uma área que você pode colocar as suas instruções, né? E fazer uma porção de coisas. Coloquei aquele trecho de código. Simplesmente coloquei copy paste. E ele já me forneceu, tá? Seguindo essa sequência aqui de comandos, ele já me forneceu o diagrama de Nyquist. Você vai fazer um diagrama de Nyquist e a gente propõe aqui uma expressão, né, para a função de transferência, e aí você não sabe se o diagrama que você desenhou é o certo. De repente pode ser besteira, tá errado. Você vem aqui, ó, você dá um clear, você faz essa sequência de passos no editor de texto, e depois você vem aqui e faz o paste. Você pega qualquer editor de texto, né? Você escreve essa sequência de passos, tá? E depois faz o copy-paste aqui. Aí vocês vão ver aqui quais são. Esse S aqui, você está aqui declarando, né, um polígono, né? O S vai ser um polígono desse tipo, esse poly aqui, né? Então você tem que declarar esse S aqui. Aqui é o G de S, é um G de S, tá? Só colocou underline aqui, pode fazer isso, né? Aí, aqui que vocês colocam
a função de transferência. O que está no denominador vem primeiro, não, perdão, o que está no numerador vem primeiro e o que está no denominador vem em segundo. Aqui você pode colocar qualquer coisa, até de segunda ordem aqui, tá? O s ao quadrado, por exemplo. Pode fazer o que quiser aqui. E ele vai te fornecer, ó, 2 mais s, 1 mais s. Exatamente como está aqui, ó. E plot next, entre parênteses, g de s. Acabou. Aqui é um comentário. Então é isso, é muito simples. E você consegue fazer isso com MATLAB e Python. Aqui está o que eu obtive lá, eu coloquei aqui. Então é bem simples. Então a ideia seria isso. Uma função de transferência louca. Você vem aqui no Scilab e coloca. O s ao quadrado, o s ao cubo, é só colocar o chapéuzinho do lado. É semelhante ao Excel. Você vem direto para o Scilab e ele se vira para calcular, para mostrar para vocês. Ó, o que a gente fez, ó, foi esse aqui. Esse aqui é o nosso. A gente acabou de fazer no slide anterior, eu coloquei aqui de novo. Para comparar, é igual, né? Tinha que ser igual, né? É claro que o meu desenho está mais gordinho, mas é porque a forma como eu desenhei, tá? O Scilab desenhou assim, eu desenhei assim, mas se olhar aqui os pontos todos, estão tudo certinho. Tá? Esse aqui e esse são igual, idênticos. Agora uma recapitulação rápida, tá? Aqui é o malha fechada, aqui é o malha aberta. Aqui nós temos aqui malha fechada, malha aberta. A função de transferência de malha fechada é essa aqui. Para o positivo, aqui o negativo, aqui ó, é menos aqui, ó. Então aqui é mais aqui, tá? Então a realimentação negativa aqui. E aqui, o diagrama de Nykes é o diagrama polar da função de transferência em malha aberta. Esse aqui, G de S, H de S. Então aqui, ó, G de S, H de S aqui. Então você vai verificar a estabilidade de malha fechada usando malha aberta, que é isso aqui. Que na verdade é o ganho de malha, que é isso aqui. Tá? E o ômega vai estar entre menos infinito e mais infinito. Basicamente isso aqui. O resultado é similar a esse. Tá? Pode ser outros, tá? Depende da expressão aqui do G de S, H de S. Aqui umas observações bem rápidas, tá? A posição dos polos no plano imaginário vai determinar a estabilidade. Os polos são obtidos a partir da equação, essa equação mais G de S, H de S. E aqui no processo de busca, pela instabilidade, deve-se considerar as condições que satisfazem essa equação aqui, menos 1 ou 1 fase 180. Aquela condição que eu já comentei, né? Você vai colocar o menos 1 aqui, menos 1 com 1 vai dar 0, isso aqui está no denominador, vai explodir o ganho. Ou seja, ele vai produzir uma instabilidade. E aqui, a gente não trabalhou nas profundezas, digamos assim, tá? A gente pulou isso legal. Mas se fosse dar aula disso, a gente ia levar umas 3, 4 aulas, uns 2 ou 3 slides, só de Nykes, muita coisa. E a gente não trabalhou isso. E se você tiver curiosidade, pode ir lá no Ogata, nos livros de controle clássico, tá? De eletrônica talvez, mas controle é certeza que vocês vão achar. E aqui, esse negócio aqui, eu vou ter que ficar devendo para vocês. É meio longo isso aqui. Vai dar muito trabalho e vocês vão pirar. Porque a gente está sem tempo. Aqui é o critério da estabilidade de Nykes. Na verdade, ele tem um critério aqui que é analisar essa relação aqui, Z igual a P menos N e tal. Eu vou pular isso aqui, tá? Porque senão vai ficar muita coisa. É importante isso aqui sim, mas eu creio que, pelo que vocês já viram, acho que já dá para sobreviver, tá? E outra coisa, ele está perguntando, aqui ele pergunta se esse G de S, H de S é um sistema estável. G de S é isso aqui, o H de S é isso aqui, tá? Aí, eu tenho um jeito de fazer que é isso aqui, ó. Eu pego aqui o G de S, H de S, eu substituo aqui o G de S. G de S, H de S, aqui o G de S é isso, o H de S é isso, e aqui é o G de S. Substituir o que estava lá no enunciado, lembra? Aqui, deixa eu voltar lá. Aqui, ó, o enunciado é esse aqui, ó. Isso aqui é o enunciado. Tá? O sistema é esse, tá? Aí ele pede aqui verificar a sua resposta calculando a função de transferência em malha fechada e calculando a posição dos polos em malha fechada. Então, aqui, ó, em malha fechada, é isso aqui, ó. Tá? Eu substituí lá do enunciado, né? O G de S e o H de S. Aí encontramos isso aqui, fazemos as continhas, encontramos 1 sobre S mais 3. Esse 1 sobre S mais 3 aqui é um velho conhecido, né?
porque você já fizer... Ah, não, perdão, aqui vocês não vão precisar fazer next aqui. Na verdade, você não faz o next. Aqui, na verdade, vocês vão fazer aqui. A função de transferência em uma área fechada, ele tem um polo em -3. O polo está aqui, ó, em -3. Ó, o S igual a -3. E -3 mais J0. Que aqui vai ter só o número real. Que vai se somar aqui com 3. Para somar com 3 tem que ser o número real. Então a parte imaginária tem que ser nula. E para zerar isso aqui, vai ter que ser o -3 mais J0. Tá? Aí o -3 aparece aqui, -3 mais 3 é 0, 1 sobre 0 infinito, estourou, né? Mas só que esse ponto -3 mais 0, mais J0, ele está fora do -1 mais J0. Percebe? Lembra do ponto -1 mais J0? O -3 mais J0 está afastado dele. Então, significa que o sistema é estável. Prontinho. E o Scilab permite vocês verificar essa estabilidade também. Quando você abre o Scilab, aparece essa tela aqui com esse cursor, tá? Aí eu venho aqui e eu acho esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o Xcos, ó. Eu ponho o ponteiro do mouse aqui, aparece Xcos, tá? O Xcos. Eu chamo de Xcos porque fica mais X-Men, né? Não aguentei fazer a piadinha. Então, aí eu clico nele, e aí vai aparecer, ó, uma área de trabalho e uma palheta de opções de operações que você pode fazer em controle e uma porção de coisa. Tá? Até circuitos elétricos você mexe um pouco aqui. Descontinuidades. Esse aqui é a função de transferência. Pronto, veio. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente vai usar aqui. Não, não vou usar mais nada. Aqui, a gente vai usar alguma coisa? Não, não. Aqui, receptores. Eu uso esse Cscope, clico 2 vezes aqui, e ele aparece aqui na área de trabalho. Cscope, cliquei 2 vezes. Quando eu uso o Cscope, eu tenho que usar um relógio aqui. Esse clock aqui tem que trabalhar junto com o Cscope, tem que pôr aqui. Tá? Eu só cliquei aqui e arrastei. Deixa eu colocar aqui direitinho. Eu vou verificar a estabilidade da função de transferência no caso da malha fechada. Aqui, roteamento, eu vou precisar desse MUX. Pronto, o MUX está aqui. Aqui, o estímulo é esse aqui. Eu vou usar degrau como estímulo. Tem um outro bloco desse cara aqui. Eu Ctrl+C, Ctrl+V, para facilitar. Aqui, o G de S, que a gente viu, ele é o quê? Eu cliquei 2 vezes em cima dele. Ele vai mostrar aqui isso. O numerador é 1, né? E o denominador é S mais 3. Lembra? A gente... É S mais 3, que a gente tinha lá. Aqui, e o H de S era 1. Então eu coloco 1 sobre 1. 1 sobre 1 é 1. Tá? Tem um outro jeito de colocar 1, acho que é esse aqui. Mas eu vou deixar por enquanto esse aqui. Aí eu vou dar uma espelhada aqui. Espelhar verticalmente, pronto. Eu espelhei, aí ele ficou com a entradinha para cá. Aí eu vou desenhar. Ah, e tem o somatório. Aí ele aqui. A gente usa esse aqui, vocês imaginam por quê, né? Ele já está setado com o negativo. Alimentação negativa, o sinal de menos aqui. Agora eu vou fazer isso, ó. Eu vou ligar os pontos. Aqui, ó, eu venho com o cursor do mouse, encosto aqui, fica verdinho, aí eu aperto lado esquerdo do mouse. Quando ficar verdinho, eu solto, tá? O botão do mouse. A mesma coisa aqui, ó. Fica verdinho, aí eu aperto o botão esquerdo do mouse. Quando fica verdinho lá na entrada do outro, eu solto, tá? E assim eu vou fazendo, ó. Ficou verdinho, aperto. Ficou verdinho aqui, solto. Aqui também a mesma coisa, vou alinhar aqui para ficar bonitinho. Aqui ficou verdinho, aqui ficou verdinho, solto. Aqui a mesma coisa. Solto. E esse aqui ele vai ficar aqui, assim. Ele vai entrar aqui, assim. Esse aqui vai ficar assim e entrar aqui. Olha aqui a realimentação, a realimentação G de S, H de S, aquele somador, o E de S está aqui, o C de S está aqui, aqui é o H de S que é 1, e aqui esse MUX eu vou usar para o seguinte, eu vou pôr na mesma, aqui tá, eu vou fazer bagunçado mesmo, e aqui o MUX é isso aqui, pronto, ó, aqui é o play, tá? Deu play, aí ele faz aqui, aí eu aperto esse botão, acho, fez.
Não prestou muito, mas deu. Aqui é o seguinte, ó. Esse verde aqui, ele é o degrau. A função degrau aconteceu aqui, ó. De 0 até o 1. No instante t igual a 1, tá? Que aqui é tempo. T igual a 1, ele deu degrau. Subiu lá para 1, tá? E a minha resposta, que é o C de S, é esse aqui, ó. Vocês observam aqui, ó. Olha o que aconteceu com o C de S. Não houve oscilação, ele estabilizou em aproximadamente 0,2, né? Estabilizou. Então, significa que é estável. Se ele não fosse estável, ele ia oscilar, fazer uma coisa louca aqui, ó. OS ao quadrado. Isso. Vamos ver o que acontece. Ah, sim, agora ficou beleza. Ficou estável. Ó, aqui, ó. Aqui eu apliquei nessa função de transferência aqui, eu apliquei o degrau, esse mesmo degrau, e olha o que aconteceu. Ele está oscilando, né? Está oscilando. Porque você tem um oscilador aqui. Ele está oscilando, ele vai ficar oscilando para sempre, ó. É o oscilador que você tem aqui. Então, o seu diagrama de... Eu vou voltar lá para a aula. Vamos voltar aqui. Vou pôr a transição. Vou voltar para a apresentação aqui. Aqui, ó, o que a gente mostrou no Scilab, ele... Aqui eu coloquei 2 por engano, é 3 aqui, tá? 3, coloquei 2 por engano. O que aconteceu aqui foi o seguinte, o meu polo, né, ele está longe do menos 1 mais J0. Ele é inferior a menos 1 J0. Lembra lá do menos 1 J0, né? Que é esse ponto que indica a existência da instabilidade. O menos 3 está afastado à esquerda. Ele é menor, é menor, né? Que menos 1. Menos 3 é menor que menos 1. E então, indica que ele passou por uma situação de instabilidade e depois ele oscilou. Aqui, perdão, mas não é esse aqui, perdão. Aqui é essa quadrado, perdão, essa quadrado. Esse aqui é estável, não oscila, não oscila. Essa quadrado. Quando eu pus o quadrado aqui, esse é o quadrado, tá? Aí, na hora que você calcular aqui o polo e tal, você vai achar ele afastado do menos 1. Então ele vai ter 2 polos, um à esquerda do eixo das ordenadas e outro à direita. E ambos vão estar... E menos 1 é mais ou menos 3. Mais ou menos 3, na verdade, né? Mais ou menos 3. E aí ele está fora do menos 1, 0. Então é isso. Por isso que ele oscila. Ele oscila por isso. Ele entra numa condição de estabilidade oscilante. Tá? E aqui outro exemplo, tal. Mesma coisa aqui, ó. É tudo igual. Aqui é um exemplo que a gente ia dar, pode ser que eu dê para vocês, que é para vocês obter o diagrama de Nyquist. Deixa eu voltar lá, só para situar vocês. Aqui, ó, 1 sobre S menos 2, se bem que tá fácil, né? Esboço o diagrama de Nyquist, isso aqui, a gente já fez, vocês prestarem ver, a gente já fez isso. Aqui, lembra que é o S mais A? A gente fez o S mais A. Aqui o A é menos 2, tá? Pronto, já tá feito. Mas fazendo parte a parte, ó, é isso aqui, ó. E lembra que o A é menos 2, essa largurinha aqui é menos o inverso, é menos 1 sobre 2. É menos 1 sobre A. É S menos 2. Lá no outro é S mais 2. Então, essa largurinha aqui vai ser meio, menos meio nesse caso. E o polo está aqui, ó. Está afastado. Né? Então, não está aqui dentro. Então, o sistema é estável. O processo de oscilação, que já está introduzindo na próxima aula. Se o AB, o ganho de malha, for entre 0 e 1, você tem isso aqui. Ele começa a oscilar e para. Se você tiver o ganho de malha igual a 1, ele vai começar a oscilar e vai para o infinito. E essa aqui é uma condição de estabilidade entre aspas, tá? É a condição que o AB é maior que 1. Nesse caso aqui, esse AB aqui na verdade é um módulo, tá? Módulo, que tudo aqui é módulo, tá? E aí você vai ter oscilação. A gente acabou de verificar isso lá no Scilab. A gente conseguiu uma situação de oscilação no Scilab. Então aqui, o processo de oscilação é o seguinte. O AB
de cara, quando você liga, aí você tem um circuito, ele parece um amplificador, ele tem uma realimentação, só que aquele B, o B tem o A, que é a malha de realimentação, que é o B, ela não é só resistores agora. Agora você coloca capacitor e bobina, tá? Então mudou. Então o B depende agora da frequência. E quando você liga esse amplificador, que tem pelo menos um capacitor, ou pelo menos uma bobina, ou ambos, você, de imediato, ele vai estar nessa situação. Aqui. De imediato. Ligou, ele fica assim. E o sinal ele tende a subir lá para o infinito. Só que, como que esse sinal aparece? É o seguinte, lá na entrada do seu amplificador, eu estou pensando na malha fechada. B com capacitor e com bobina. Então, ali na entrada do amplificador aparece um ruído térmico. Esse ruído térmico vem em várias frequências. É um ruído, coisa aleatória. E é composto de vários sinais de frequências diferentes. Isso tudo vai ser amplificado desse jeito, tendendo a infinito, que o AB vai estar igual a 1 nesse momento inicial. Só que o BDS, como ele é um capacitor e um resistor, ou um capacitor e uma bobina, ele vai fazer o quê? Ele vai sintonizar. Ele vai sintonizar uma frequência desse monte de frequências que foi inicialmente amplificado aqui. Quando ele sintoniza essa frequência, então vai ter só um sinal agora lá na entrada do A. E esse sinal vai ser amplificado várias vezes, que vai ser isso aqui. E na medida que ele é amplificado, o seu circuito, os seus componentes, os transistores, o amplificador operacional e tal, eles aquecem. E quando eles aquecem, acontece isso aqui, ó. O AB deixa de ser igual a 1 e passa a ser maior que 1. Quando ele fica maior que 1, ele fica nessa situação. E estabiliza nessa situação. Qualquer valor de AB maior que 1 resulta na oscilação. E a tendência, quando o seu circuito está ligado, é sempre o AB ser maior que 1. Então, o projetista ele faz o quê? Ele calcula tudo com AB igual a 1. E ele assume que vai haver um aquecimento das partes do circuito e vai fazer com que o AB fique maior que 1. Aí a oscilação ela é estabelecida. Você tem um oscilador. Legal, né? Grande parte que eu falei aqui na aula é pensando no oscilador. Tá? Então, basicamente é isso aqui que a gente falou. Aqui no amplificador inversor, ó, ele vai ser instável se a curva de Nyquist traçada envolver o ponto -1, 0. Eu estou pensando muito na oscilação. Vai ocorrer oscilação se a curva de Nyquist traçada envolver o ponto -1, 0, mas não for igual. Envolver, mas não for igual a -1, 0. Então é uma certa estabilidade que o pessoal da eletrônica gosta, que é a oscilação. Considera um amplificador realimentado cuja função de transferência em malha aberta, a de S é dada por isso. Essa aqui é a função de transferência em malha aberta. Aquela parte do ganho, né? Suponha que o fator de realimentação, o B, seja constante, independentemente da frequência. É tipo um divisor de tensão, né? Só com resistor. Calcule a frequência ômega 150. Quer dizer, aquela frequência em que a fase, né, vai ser 150 graus. Aqui já está falando, o deslocamento de fase é 180 graus. Depois mostre que o amplificador realimentado será estável se o fator de realimentação for um valor inferior a um certo beta crítico, e instável se o fator de realimentação for superior ou igual a um certo beta crítico. E calcule o valor desse beta crítico, tá? Que é o beta que vai produzir oscilação ou não. Então lá, primeiro vamos descobrir esse valor de ômega aqui que a gente quer saber. O ômega que produz os 180 graus, tá? Que é aquela parte que só tem real e não tem imaginário. Então vamos lá, em ômega 180 graus, essa expressão aqui terá apenas a parte real. É Nyquist, tá? Já estamos pensando em Nyquist. Só tem a parte real. Aqui a expressão do A, a expressão do B, tá? E isso aqui só tem a parte real. A parte imaginária é 0. Então a gente vai ter que fazer conta, tá? A gente vai ter que passar para J ômega, substituir aqui por J ômega. Aqui vai ficar AJ ômega B, aqui ó, AJ ômega B igual a isso, 10 ao cubo, 1 mais J ômega sobre 10 à quarta, elevado ao cubo. Aí eu vou ter uma expressão aqui, eu vou ter que, o J vai estar aqui embaixo, eu vou ter que fazer o complexo conjugado aqui,
Tá? Aqui, ó, eu já fiz aqui, esse aqui, elevei isso aqui ao cubo, deu isso. Tá? Eu já separei o real com o imaginário. E aí dá-lhe conta. Tá? E é o seguinte, quando eu fizer colocar isso aqui para cima, é complexo conjugado, a parte que é imaginária, ela tem que ser zero. Só isso. Só isso. Essa parte aqui tem que ser zero. E aí eu botei isso aqui, ó. Para isso aqui ser zero, tá? O que tem que acontecer? Isso aqui tem que ser igual a isso. Ó. Para sumir o J. Tá? Eu já passo aqui mesmo. Não preciso fazer o complexo conjugado, tá? Aqui mesmo. Se eu fizer o J desaparecer, ficar só real, acabou. É isso que eu queria. Tá aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui igual a zero. Vai ficar assim. Aí eu calculo o ômega. Faço continha, rapidinho, com a calculadora. E acho o ômega igual. Ômega vai ser igual ao quê? Aqui, esse valor. Aqui, esse valor aqui vai aparecer aqui. Tá? Só, acabou. E, por fim, o beta crítico, né? Se em ômega igual a 180, você tem o AB maior que 1 instável e o AB menor que 1 estável, você percebe? O maior que 1 é instável, menor que 1 estável, que seria menor ou igual, né? Na verdade, mas tudo bem. O que acontece? Aqui o AB é um módulo de eu coloquei o AB aqui, vai ser o módulo, tá? De AB. Aqui não era um módulo, tá? E então terá que haver um beta crítico tal que o AB é igual a 1. Aqui é o beta crítico, ó. O AB é igual a 1. É o momento da transição. Então é só fazer umas continhas. Ó. O valor de A é definido em ômega igual a ômega 180. Aqui, acabou. Eu vou colocar aqui no lugar de J ômega aqui, ó, né, esse valor. Aí, aqui, ó. A gente usa aqui esse de baixo, tá? Faz as contas, tá? Aqui, é claro que isso aqui é zero, né? Isso aqui não tem sentido, porque eu vou usar esse ômega aqui nos cálculos, né? Então isso aqui vai zerar, e vai ficar só esse aqui. E vezes o beta aqui. E esse beta é o beta crítico, igual a menos 1. Acabou-se. Tá? Faz a continha, acha o beta aqui igual esse valor. E acabou o exercício. Espero que tenha sido bem legal a aula.